Bom dia, boa tarde, boa noite, meus desbravadores da IA. Estamos aqui falando mais um vídeo falando de Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, dia 2 de maio, às 16 horas e 45 minutos. Hoje nós vamos dar conhecimento sobre os 7 pilares e o último é uma surpresa. Fiquem e aguardem. Direto ao ponto e começar esse mergulho. Boas-vindas a mais uma análise profunda. Hoje, a gente vai usar uma analogia bem legal. Imagina a inteligência artificial como um enorme arranha-céu em construção. Nossa exploração vai passar por toda a arquitetura dessa mente digital, começando lá nas fundações históricas de onde tudo surgiu, subindo andar por andar, até chegar na cobertura hipertecnológica da IA generativa. Parece um assunto super complexo, né? Mas desmembrando pilar por pilar, a gente vai ver que tudo faz muito sentido. E para guiar a gente, aqui está a nossa planta baixa. São 6 andares principais. A evolução da IA, o machine learning, as redes neurais, a visão computacional, a parte de linguagem natural e voz, e no topo de tudo, a IA generativa. Vamos lá? Seção 1. A evolução da inteligência artificial. A fundação. Olha só, antes de qualquer prédio subir, ele precisa de uma fundação sólida, certo? Na ciência da computação, essa base não foi feita de silício, mas sim de muita matemática pura e lógica. Fazer essa viagem no tempo é fascinante. Tudo começa entre 1939 e 1945 com Alan Turing decifrando o código Enigma na Segunda Guerra Mundial. Isso provou que máquinas podiam, sim, resolver problemas numa escala quase inumana. Depois, em 1950, ele lança o famoso teste de Turing. Mas o nascimento oficial mesmo rolou em 1956, na Conferência de Dartmouth. Foi lá que o termo inteligência artificial apareceu. Claro, não foi uma linha reta. Nos anos 80, a gente teve o famoso inverno da IA, uma época em que os limites da tecnologia deram uma congelada nos investimentos. Mas a tecnologia acabou alcançando a teoria, o que nos trouxe para essa era pós-2020 com os modelos de linguagem gigantes que a gente vê hoje. Para construir essa tecnologia, os cientistas se dividiram basicamente em duas grandes abordagens iniciais. De um lado, o paradigma simbólico, que funciona tipo um livro de regras. Ele depende de uma lógica formal super explícita. Quer dizer, a máquina só faz exatamente o que é programado nela. Do outro lado, vem o paradigma conexionista, que é uma baita mudança, porque se inspira na biologia do cérebro humano. Ao invés de regras rígidas, ele foca em simular o sistema nervoso e aprender padrões diretamente observando os dados. E, dando uma olhada nesse mapa mental, a gente consolida o ecossistema. Além do simbólico e do conexionista, existem outras abordagens bem criativas. Tem o paradigma evolutivo, que pega a carona na seleção natural da biologia para criar algoritmos genéticos que vão otimizando soluções. E tem também o No mapa paradigma de mental não enxame, o ficou famoso muito swarm, claro que não, simula mas aquele comportamento a inteligente gente vai ver coletivo da cada natureza, tipo um bando de itemzinho pássaros desse voando junto verde para escuro, aprender verde usando uma claro, de quantidade forma bem menor de específica. dados. Seção 2. Os fundamentos do Machine Learning. O primeiro andar. Com a fundação cimentada, a gente sobe para o primeiro nível, onde o paradigma conexionista realmente começa a brilhar, ensinando os computadores a aprender sem programação explícita. E o grande lance aqui é entender os 4 métodos que as máquinas usam para aprender. O supervisionado é como ter um professor mostrando exemplos claros com dados já rotulados. É ótimo para classificar imagens ou prever preços. Já um não supervisionado pega os dados crus e tenta achar padrões ocultos sozinho, agrupando coisas parecidas, no que a gente chama de clusterização. O semi-supervisionado é um meio-termo esperto, juntando poucos dados rotulados com um monte de dados crus. E por fim, o aprendizado por reforço, que parece muito com a psicologia comportamental. A máquina tenta, erra, toma uma punição ou acerta e ganha uma recompensa. Pura tentativa e erro. Só que treinar essa mente digital não é tão simples assim. Um dos maiores pesadelos é o tal do overfitting. Sabe quando um aluno decora o gabarito de um teste, mas não entende a matéria de verdade? É isso. O modelo decora os dados de treinamento perfeitamente lá no laboratório, mas na hora de generalizar para o mundo real, ele trava. É como decorar a planta de um andar só e se perder no resto do prédio inteiro. Seção 3. Redes neurais e Deep Learning. O motor central. Agora a gente entra na casa de máquinas, onde a biologia bate de frente com a matemática pesada. A peça fundamental desse motor é o perception, que é basicamente um neurônio artificial. O processo é pura matemática. Primeiro, ele recebe os dados de entrada e multiplica por pesos, que decidem qual dado é mais importante, e junta com um viés para fazer um ajuste fino. Depois, ele soma tudo isso.
Mas a mágica matemática acontece no passo 3, a função de ativação. Funções não lineares, tipo sigmoide ou Hello, pegam essa soma e tomam a decisão se o neurônio vai disparar ou não. É isso que permite que a rede resolva problemas supercomplexos, ligando a camada de entrada até as camadas ocultas e a saída final. Mas espera aí, como uma rede cheia de camadas e fluxos indo para frente realmente corrige as próprias falhas? A mágica atende pelo nome de backpropagation, ou retropropagação. É um loop de feedback vital. Depois de dar um palpite, a rede calcula o tamanho do erro, faz o caminho inverso ajustando todos aqueles pesos matemáticos e tenta de novo. É aprender com os próprios erros da forma mais literal possível. O Deep Learning só virou esse fenômeno mundial por causa da tempestade perfeita. A explosão do Big Data, a computação em nuvem e, claro, as GPUs, aquelas placas de vídeo fortíssimas. Com essa força bruta, nasceram arquiteturas incríveis. Temos as CNNs, perfeitas para analisar imagens, as RNNs e LSTMs, essenciais para dados em sequência como voz e tradução, e as GANs, que são redes adversárias que ficam gerando conteúdo sintético. Tudo isso rodando em frameworks super robustos e democráticos como o TensorFlow e o PyTorch. Seção 4. O pilar da visão computacional. Os olhos. Com o motor rodando liso, chegou a hora de dar sentidos para o nosso arranha-céu. Começando por ensinar a máquina a enxergar o mundo. A visão computacional evolui em etapas. A coisa começa simples, na classificação. É um gato ou é um cachorro na foto? Depois pula para a detecção de objetos, onde o sistema desenha aquelas caixas delimitadoras ao redor de várias coisas na mesma imagem. E o nível chefão é a segmentação semântica, onde cada pixelzinho é classificado, o que é absurdamente necessário para robótica e carros autônomos. As ferramentas por trás disso são absurdas. OpenCV, SciPy e o famosíssimo algoritmo YOLO, que significa olhar apenas uma vez, capaz de detectar múltiplos objetos em tempo real num piscar de olhos. Seção 5. Linguagem natural e voz. Os ouvidos e a boca. Saindo da visão, a gente vai para os sistemas de comunicação e linguagem. Uma imagem digital é, no fundo, uma grade de pixels coloridos, e isso é fácil de transformar em números. Mas a grande sacada é como uma máquina, que só entende o dialeto da matemática, consegue processar palavras, entender textos e sacar a gramática humana. A resposta é transformar o texto em matemática. Primeiro rola a tokenização, que é quebrar as frases em pedaços pequenos, os tokens. Daí o sistema joga fora as stop words, que são aquelas palavras comuns, tipo preposições e artigos que não agregam muito sentido. E aí entra a técnica genial chamada TF-IDF. Ela dá um peso numérico para cada palavra. Se uma palavra aparece toda hora num texto, mas é rara nos outros documentos em volta, o sistema entende na hora que ali está o significado central do assunto. A literatura vira cálculo puro. E para a voz, a lógica é a mesma. O áudio é só um monte de vibrações sonoras viajando pelo ar. Usando ferramentas como PyAudio e Speech Recognition, a gente captura essas ondas e transcreve em texto. Aí esse texto cai direto naquele motor de processamento de linguagem natural. Quando a gente junta tudo isso em tempo real, nascem os assistentes virtuais que a gente usa todo dia em casa, tipo a Siri e a Alexa. É tudo vibração virando matemática. Seção 6. O ápice e a generativa. A cobertura. Chegamos no topo do nosso prédio. É o estado da arte depois de décadas subindo essa estrutura. Para entender o impacto dessa cobertura, a gente precisa olhar para a quebra de paradigma. Antes, a gente vivia na era da IA discriminativa, que basicamente analisava dados antigos para classificar coisas ou prever o futuro. A grande virada de chave da IA generativa é que, usando o poder de redes bem profundas, ela parou de só analisar o passado e começou a sintetizar e criar conteúdos totalmente novos e inéditos baseados nos padrões que aprendeu. Na prática, isso é um absurdo de poderoso. Hoje, desenvolvedores conectam modelos pesados, tipo o Gemini Flash, usando Google Colab e APIs na nuvem. Eles podem ajustar a criatividade do modelo, controlando parâmetros como a temperature, que define a aleatoriedade, ou cortar o tamanho da resposta usando o max_tokens. Isso possibilita gerar blocos gigantes de código, escrever documentações, caçar falhas de segurança e até padronizar logs de sistema. O nível de automação foi parar lá nas nuvens. O grande resumo de toda essa nossa exploração é o seguinte: a inteligência artificial deixou de ser uma teoria presa num laboratório ou um roteiro de ficção científica. Graças a frameworks de código aberto, computação em nuvem e algoritmos democratizados, ela se materializou. Hoje, Pois é, aqui fica uma reflexão.
Vamos ficar para trás? Se a IA ela está democratizando esse acesso à tecnologia, ao conhecimento, e a gente nem sabe usar essa democracia que nos está sendo dada, vamos para frente. A IA é uma aliada hiperacessível que simplesmente multiplica a capacidade de criar, de automatizar rotinas e de resolver problemas em escalas que a gente nunca imaginou. Quando a gente olha para trás e vê todo esse edifício de E aqui chegamos no sétimo pilar. Como eu disse no início do vídeo, qual será o próximo pilar que a humanidade erguerá? É o sétimo. Aqui a ética, ela tem que estar sempre na frente. Onde essa IA será utilizada? Em ambiente de guerra, em áreas sensíveis, tipo em julgamentos? Onde ela será? Ela terá autonomia? Até onde ela terá autonomia? Fica a reflexão. Qual é o próximo pilar? E o quão ético, responsável e técnico será esse pilar? conhecimento, desde as lógicas mais básicas até a genialidade criativa da IA generativa, o que mais assusta e fascina não é o que ela faz hoje, mas a velocidade absoluta com que ela está evoluindo. O terreno já está aí e as ferramentas estão na nuvem. Fica a reflexão para a gente que acompanha essa área. Com a base pronta e a criatividade no topo, qual vai ser o próximo andar dessa mente digital que vai aparecer no horizonte? A gente vai continuar de olho na planta dessa obra. Até a próxima exploração. Bom, meus amigos, chegamos ao fim de mais uma apresentação. É, é, é me olhando no vídeo e vi que estou com a camisa da Protenis. Um alô aos meus amigos aí da Elase, da Protenis. É saudade de todos. Jogar aquela pelada num dia de sábado, como está hoje, no feriadão. Um grande abraço a todos. E deixar aqui é, uma dica de dos 6 pilares que foram falados, cada um vai ter um vídeo mais específico, é de cada um deles. E o sétimo ficará de forma esparsa. Qual será o grande passo? E eu vou me concentrar, tem muita gente me pedindo, os desbravadores estão me pedindo, que eu fale sobre as LLMs, que é a Learning Language Machines, que são os GPTs da vida, o ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Manos e por aí vai embora. E aqui a gente encontra um outro dilema ético. Como usar a IA de forma ética, as LLMs de forma ética e responsável, de forma a potencializar, a maximizar o aprendizado, ajudando papais e mamães, ajudando aquele estudante que está na sua graduação, o aluno de mestrado, doutorado, seja qual o nível for, até daquele nível fundamental que precisa de um tutor, precisa de um reforço. Nós vamos falar muito, muito mesmo disso. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.